Existe uma verdade sobre astros do rock que quase ninguém ousa dizer. O dinheiro não simplesmente desaparece, ele queima. Em mansões, em noites intermináveis de excessos, em contratos de milhões que antes pareciam ilimitados. Eles viviam como deuses, intocáveis, maiores que a própria vida. Mas em algum momento, veio o instante em que tudo se quebrou e não restou mais nada. E neste vídeo, mergulhamos nas histórias de 7 das lendas da música mais conhecidas que tiveram tudo e perderam tudo. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de confiança, de poder, de decisões tomadas no momento errado que mudaram tudo. E quanto mais fundo vamos, mais clara se torna uma verdade incômoda. Às vezes não são as drogas ou a fama que destroem as pessoas, mas sim as decisões das quais elas estavam convencidas, um dia, de que seriam as certas. 1. Courtney Love. Courtney Love tinha tudo e perdeu de uma forma que parece extrema, até para astros do rock. Após a morte de Kurt Cobain, ela assumiu o controle da fortuna do Nirvana, um império financeiro que poderia ter garantido gerações. Mas foi exatamente aí que a queda começou. Anos de drogas, álcool e confiança cega levaram ao desaparecimento de milhões. A própria Love afirmou mais tarde que até 530 milhões de dólares foram perdidos por fraude, enquanto outros, inclusive sua filha Frances Bean Cobain, duvidavam disso. O fato é, pelo menos 27 milhões de dólares simplesmente se dissolveram em meio ao caos, processos e vício. A situação escalou a tal ponto que, por vezes, ela teve que lutar pela sobrevivência e chegou a tirar dinheiro do fundo fiduciário de sua própria filha. O que começou como uma das maiores fortunas da história do rock, terminou em dívidas, disputas e perguntas sem resposta. Uma história que mostra quão rápido até uma riqueza imensurável pode desaparecer quando se perde o controle. 2. Billy Joel. Billy Joel era praticamente imparável no auge de sua carreira. Arenas lotadas, inúmeros sucessos e milhões na conta. Por fora, tudo parecia perfeito. Mas a queda real não começou por excessos, mas por confiança. Após seu divórcio, Joel tomou uma decisão fatídica. Entregou o controle de sua fortuna a Frank Weber, irmão de sua ex-esposa. O que parecia seguro e familiar transformou-se em um pesadelo financeiro. Nos bastidores, Weber desviava dinheiro secretamente para seus próprios projetos, fazia investimentos arriscados e até usava o catálogo musical de Joel como garantia, sem o conhecimento dele. Durante anos, tudo permaneceu oculto. Quando a verdade veio à tona em 1989, o prejuízo era enorme. Cerca de 10 milhões de dólares haviam desaparecido. Joel reagiu com um processo de 90 milhões de dólares por fraude e traição. Mas o fim foi amargo. Weber declarou falência e grande parte do dinheiro foi perdida para sempre. Esta história não é uma queda clássica de astro do rock. Ela é mais silenciosa, mais fria e talvez ainda mais assustadora, pois mostra que o maior erro, às vezes, não é gastar demais, mas sim confiar tudo à pessoa errada. 3. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne não era apenas um astro do rock. Ele era uma lenda. Como vocalista do Black Sabbath e mais tarde como artista solo, ele ganhou milhões e marcou toda uma geração musical. Parecia impossível que alguém como ele pudesse algum dia perder tudo. Mas atrás do palco, a realidade era bem diferente. Drogas, álcool e uma total indiferença em relação ao dinheiro fizeram com que Ozzy mal soubesse quanto ganhava ou para onde o dinheiro ia. Sua fortuna estava nas mãos de empresários, enquanto ele mesmo afundava cada vez mais no caos e no vício. No final dos anos 1970, tudo chegou ao fundo do poço. Ele foi expulso de sua própria banda, lutou com graves problemas de dependência e estava financeiramente à beira do colapso. Dívidas, custos médicos e uma vida fora de controle devoraram sua fortuna pedaço por pedaço. A virada só veio quando Sharon Osbourne interveio. Ela assumiu o controle, reconstruiu a carreira dele e interrompeu a queda financeira no último momento. Sem ela, como o próprio Ozzy admitiu mais tarde, ele teria perdido tudo. Ou talvez nem tivesse sobrevivido.
Sua história é a prova de quão perto até as maiores lendas podem estar da queda total. 4. David Crosby. David Crosby era um gênio musical, um homem que escreveu a história do rock 2 vezes. Primeiro com The Byrds e depois com Crosby, Stills and Nash. Fama, dinheiro e reconhecimento estavam aos seus pés. Mas sua queda não foi repentina, mas sim repetida, como um ciclo interminável. Drogas, ego e decisões fatais definiram sua vida fora dos palcos. Ele foi preso repetidas vezes por posse de drogas, armas ilegais e dirigir sob efeito de substâncias. O mais assustador não foi um erro individual, mas o fato de que ele nunca aprendia com eles. Mesmo após penas leves, ele simplesmente continuava. Até que não houve mais volta. No meio dos anos 80, ele foi parar na prisão e, com isso, perdeu o último resquício de sua estabilidade financeira. Quando foi libertado, quase nada restava de sua vida anterior. Sem luxo, sem fortuna, apenas um quarto na casa de amigos, roupas emprestadas e a tentativa de alguma forma, recomeçar. E ainda assim, a história se repetiu mais uma vez mais tarde. Crosby mostrou que o talento sozinho não basta. Se você comete o mesmo erro repetidamente, até mesmo uma lenda pode, em algum momento, perder tudo. 5. Pete Doherty. Pete Doherty personificava o clichê do astro do rock como poucos outros. Como vocalista do The Libertines, ele ficou famoso da noite para o dia, celebrado por seu talento, admirado por sua aura crua e perigosa. Mas esse perigo não ficava apenas no palco. Drogas, escândalos e apresentações perdidas tornaram-no rapidamente não confiável. Por fim, ele foi até expulso de sua própria banda. Para muitos, esse seria o fim. Para Doherty, foi apenas o começo de um capítulo ainda mais caótico. Ele fundou o Baby Shambles e teve sucesso novamente. Mas o dinheiro desaparecia tão rápido quanto chegava. Más decisões e uma dependência extrema consumiram literalmente sua renda. Mesmo durante as turnês, sua própria empresa perdia dinheiro. Por um tempo, ele viveu no luxo ao lado de Kate Moss. Mas isso também não durou muito. A queda veio rápido. Relatos mostraram que ele viveu mais tarde em condições precárias e fazia pequenas apresentações apenas para sobreviver. E ainda assim, de alguma forma ele voltou. A reunião do Libertines rendeu-lhe milhões novamente. Sua história é caótica, imprevisível, e a prova perfeita de que a fama pode abrir portas, mas a disciplina decide se elas permanecerão abertas. 6. Mick Fleetwood. Mick Fleetwood estava no centro de uma das bandas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Fleetwood Mac. Seu álbum, Rumors, tornou-se um fenômeno mundial e rendeu milhões. Por fora, parecia que sua vida financeira estava garantida para sempre. Mas a realidade era surpreendentemente simples e brutal. Fleetwood gastou tudo, e depois mais um pouco. Imóveis de luxo, um estilo de vida extravagante e, acima de tudo, o consumo excessivo de drogas transformaram sua fortuna em um buraco negro. Disse que ele gastou cerca de 8 milhões de dólares apenas em cocaína, em uma fase em que o dinheiro parecia fluir sem fim. Mas mesmo os maiores ganhos não duram para sempre, se os gastos nunca param. Ao longo dos anos, ele perdeu o controle de suas finanças várias vezes e faliu mais de uma vez. Não houve fraude, nem intrigas. Apenas uma vida sem limites. Sua história é quase assustadoramente banal. Nenhum momento dramático, nenhuma queda repentina, mas sim um sangramento lento e constante. Uma prova de que você não precisa perder tudo de uma vez. Às vezes, simplesmente desaparece pedaço por pedaço. Tom Petty. Tom Petty é a exceção nesta lista, pois ele não perdeu seu dinheiro por causa do caos, mas por um risco calculado. No final dos anos 1970, ele já era bem-sucedido. Suas músicas tocavam em todos os lugares, mas sua conta bancária contava uma história bem diferente. Apesar das grandes vendas, quase nenhum dinheiro chegava até ele. Petty começou a entender que sua gravadora estava manipulando os números. Em vez de aceitar, ele tomou uma decisão que poucos artistas ousam tomar. Ele mesmo produziu seu próximo álbum e recusou-se a entregá-lo. Com isso,
Ele endividou-se conscientemente. Em 1979, ele até declarou falência. Não porque tivesse fracassado, mas para desafiar o sistema. A gravadora reagiu com processos e tentou impedi-lo. Mas foi exatamente isso que se tornou um problema para eles. Cada dia sem música nova significava perdas. Ao mesmo tempo, Pat tornou público o quão pouco ele realmente ganhava. Um sinal perigoso para toda a na indústria. No fim, a gravadora cedeu. Pat recebeu um novo contrato de milhões e condições significativamente melhores. Ele não faliu porque perdeu o controle, mas porque estava disposto a arriscar tudo para recuperá-lo. Sua história mostra que uma queda nem sempre precisa ser o fim. Às vezes, é o único caminho para o topo. Eles tinham tudo: fama, dinheiro, poder. E, no entanto, nenhum deles conseguiu realmente segurar isso. Alguns perderam pelo caos, outros pela confiança, outros ainda por decisões que, em um único momento, mudaram tudo. O que torna essas histórias tão fascinantes não é apenas a queda, mas quão perto ela sempre esteve. Não foi necessário um colapso total. Apenas alguns passos errados, e milhões desapareceram como fumaça. E talvez a verdadeira verdade sobre o sucesso resida exatamente nisso. Não é difícil alcançá-lo, mas é incrivelmente difícil mantê-lo. Se você gostou deste vídeo, escreva nos comentários qual história mais te surpreendeu. E não se esqueça de se inscrever, pois a próxima história será ainda mais inacreditável.